sol, né? O sol. Eu sempre esqueço. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nessa noite, que nós iremos refletir um pouco sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe. E nós vamos falar particularmente dos itens 5 a 7, onde Jesus é questionado quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e neste momento ele tem a oportunidade de falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Mas antes de nós entrarmos em detalhes nessa passagem do Evangelho de Mateus e de Marcos, nós precisamos entender um pouco sobre a missão de Jesus. E quando ele veio, ele reencarnou, foi o ser mais evoluído que pisou na Terra. Ele demorou praticamente 500 anos para que ele pudesse adensar o seu perispírito e reencarnar. Mas tudo isso fazia parte do que Deus tinha previsto para a evolução do nosso globo terrestre. E quando ele nasceu, Maria foi quem o recebeu em seu ventre. E durante muito tempo ele ficou praticamente sem uma vida pública notória. E Maria percebia que ele era um menino diferente. E quando ele realmente chegou na casa dos 30, que foi quando ele saiu para pregar. Mas eu preciso trazer vocês lá na história de quando Jesus estava pregando e por que a sua jornada sobre o amor, a caridade, a generosidade foi rejeitada pelos membros do Sinédrio. Para aqueles que não estão familiarizados com o Sinédrio ficava no Templo de Jerusalém. E lá era um local onde existia uma contribuição de partes de quem fazia a sociedade da época, que era a sociedade judia. Então, nós tínhamos 71 membros desse Sinédrio, tínhamos o sumo sacerdote, que ele vinha da ala dos saduceus, que era uma elite religiosa. Então, eles controlavam o templo e ficavam muito atentos e muito presos aos rituais sagrados. Depois nós tínhamos a elite intelectual, que eram os fariseus, que tinham o domínio da lei, que era a Torá, então eles sabiam de trás para frente, de frente para trás, todos os detalhes, eram os mestres da lei, e eles tinham, portanto, uma tradição oral. E por fim tinha uma elite social, que eram os anciãos aristocráticos. Eram pessoas influentes na política, na riqueza e no prestígio social. E aí nós vemos, pela primeira vez, um conflito. Porque o Sinédrio, ele era muito apegado a coisas que tinham, para eles, todo sentido, mas era um sentido muito preso na matéria. E aí vem Jesus e traz uma proposta revolucionária que confrontou os interesses dos membros do Sinédrio. Porque ele questionava a rigidez da interpretação das leis. Várias das passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra a visão dele
como filho de Deus e a dificuldade do sinédrio entendê-lo. Por quê? Porque ele pregava a lei do amor, da misericórdia, do serviço ao próximo. E aí havia um contraste muito grande entre o amor universal e a estrutura hierárquica do sinédrio. E aí foi criado um conflito inevitável. E nós sabemos que ele pregava, ele não tinha medo, porque ele sabia exatamente qual era a missão dele, desde quando ele reencarnou. E ele acabou tendo que ficar nesse embate. Não por ele, né? Mas pelo sinédrio. E nesse momento, nós tínhamos nitidamente um contraste entre o conhecimento intelectual e a sabedoria do coração. Por quê? Nós sabemos que a nossa evolução vai depender de que esses dois lados, tanto o nosso braço moral quanto o nosso braço intelectual, andem juntos. Porque o que adianta ter muito conhecimento, ser muito inteligente e usar para o mal? Isso a gente vê muito nesse mundo de provas e expiações que nós vivemos. Mas isso vai mudar, porque está lá, descrito no Livro dos Espíritos, que existem diferentes mundos. E nós estamos no mundo de prova e expiação. Aí nós vamos passar para o mundo de regeneração até chegar no mundo feliz, onde essas dificuldades, essas diferenças entre o conhecimento intelectual, carrega muito a vaidade, o orgulho, e a sabedoria do coração. Então foi exatamente aqui que o sinédrio tinha 3 razões para rejeitar os ensinamentos. O primeiro deles foi o orgulho intelectual. Ninguém podia ser mais do que eles. Ainda mais o filho de um carpinteiro, que para eles era uma coisa que não cabia. Depois, eles eram muito apegados ao poder. Então, quem quer ter poder, quer ter riqueza, contrasta muito com essa falta de estar aberto ao novo e de ouvir a palavra de Jesus. E com isso, ele acabou atraindo muita gente, porque o que ele falava acalentava muito o coração daqueles que ali viviam. E era a tarefa dele, fazer de cada uma das suas aparições no meio público um ensinamento. E é exatamente aqui que nós vamos começar a falar sobre esse capítulo. Então, no item 5, que eles se basearam do Evangelho de Marcos e de Mateus, e conta a seguinte história. E tendo vindo para casa, e aqui no Evangelho eles não dizem exatamente qual a casa, mas como ele pregava muito em Cafarnaum, nós podemos imaginar que era a casa de Pedro. E aí tinha uma multidão enorme, porque onde ele chegava as pessoas procuravam mesmo, por toda a atenção que ele dava e esse papel dele de curar feridas tanto da alma quanto do espírito e também do corpo. E aí ele entrou nessa casa e ele mal pôde fazer a sua refeição, porque um monte de gente começou a entrar ali, porque queria ouvir ele falar. E aí nós temos que a mãe, que era uma mãe que prezava pelo bem do seu filho, e ela sabia que ele estava sendo hostilizado pelo sinédrio, então a preocupação dela era de poupá-lo como filho. Como mãe aqui que não quer defender o seu filho? Por mais que não entenda
qual que é a tarefa dele, qual que é a missão? Mãe quer proteger. E por outro lado, nesse capítulo, ele fala sobre os irmãos de Jesus. Que aqui podem ser irmãos, podem ser primos. Na realidade foi muito tempo, então a gente não sabe exatamente quem eram esses irmãos. O fato é que essa parentela de Jesus estava muito preocupada de sofrer represálias pelo Sinédrio sobre as pregações que ele fazia. Então a gente vê nitidamente a mãe preocupada com o filho, sabendo que ele era uma pessoa especial, em termos de diferente de tudo que ela via, né, nos primos de Jesus. Por outro lado, aqueles primos, irmãos, que a gente não sabe muito bem, mas aqui no Evangelho fala irmãos, mas pode ser parentes, né, preocupados com toda a fala e a catequização que ele estava fazendo conosco. E nesse momento, nós temos o quê? Ele entrou e aí começou a haver um burburinho lá fora. E aí veio a sua mãe e os seus irmãos, conservando-se do lado de fora, e mandaram chamar Jesus. Então, ele fala, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Aí ele olha naqueles apóstolos que estavam junto com ele, naquela multidão, e responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ainda diz, olhando para aquelas pessoas, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tá lá, Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, 31 a 35, e Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 4, 5 a 6. Então, o que ele quis dizer? Ele quis renegar a mãe dele? Com todo o cabedal, toda a espiritualidade. Ele era um espírito perfeito. Ele estava renegando a mãe? Estava renegando os irmãos? Não. E essa foi uma forma dele mostrar que além dos laços corporais, existem os laços espirituais. E ali naquele momento, ele estava em comunhão com pessoas que ele foi escolhendo ao longo da sua caminhada para poder continuar o trabalho dele e divulgar tudo o que ele veio para nos falar. E aí cada um daqueles discípulos tinha uma afinidade com ele. Porque ele não escolheu as pessoas à toa. Ele sabia o que cada um daqueles discípulos poderia dar para ele. Pedro negou Jesus 3 vezes. Na noite que ele foi preso pelo julgamento do Sinédrio, que não aceitava toda essa forma dele nos falar. E ao mesmo tempo, nós tínhamos Judas Iscariote. Muitas pessoas falam que ele traiu. Na realidade, o que ele pensava? Os judeus até hoje esperam o Messias. E ele falava assim, bom, se os guardas vierem prender lá no momento específico, ele vai fazer, porque ele sabia que Jesus fazia os milagres. Ele vai fazer
movimentar céus, mares, montanhas, e vai aparecer um exército e nós vamos ganhar. Pobre ilusão. Que não era essa a guerra que ele ia travar. Era outra. Então, eles literalmente esperavam. E o que Judas pensou? Bom, eu acho que não foi pelo dinheiro, não. É que ele imaginava que se essa guarda chegasse, ele ia fazer isso que na cabeça dele pensava. Mas não foi isso que aconteceu. E depois a gente sabe que ele foi, né, foi livre, e ele foi um instrumento na mão de Deus, mas ele fez a semeadura e a coleta vem, né? Coleta vem. E depois a gente sabe que ele teve que passar por algumas encarnações para poder redimir esse ato dele. Que para aquela época, quem pensasse como ele não estaria errado. Mas precisava que isso acontecesse, porque se Jesus não tivesse sido sacrificado, morto do jeito que ele foi, a gente não ia lembrar dele. Ia passar como um ponto na história. Mas não, a gente tem um marco antes de Cristo e depois de Cristo. Então, esse é o momento em que ele usa para poder dizer exatamente isso. E ele tanto era preocupado com a mãe dele, que quando ele, nos momentos finais, soube, quer dizer, na realidade, ele sabia que ele ia para a cruz, que ele ia ser sacrificado, e ele fala, Deus, perdoem, porque eles não sabem o que eu faço. Antes disso, logo que terminou esse episódio, ele procurou a mãe, porque a mãe sabia que ele era uma pessoa diferente, mas ela ainda não tinha noção da missão que ele realmente tinha aqui na Terra. E ele era tão preocupado com essa mãe que quando ele vê que o momento da morte dele está se aproximando, ele chega para João e fala para João tomar conta da mãe dele. Então aqui a gente entende que ele não estava renegando nem a mãe e nem os familiares dele. Mas ele queria falar e estressar esse lado que é o lado espiritual. Quem aqui não tem uma pessoa que não é da mesma família, mas que você tem uma afinidade enorme e gosta de conversar, e troca ideia, e tem carinho, e você vê assim, quer ser generosa com a pessoa, e que na realidade não tem nenhum vínculo carnal. E aí, quando se olha na parentela corporal, a gente vê o quê? O filho rebelde, a mãe difícil, o marido realmente com problemas, às vezes até com problemas de vício. Vocês acham que tudo isso é para nada? Não, porque tudo tem um propósito. Então, nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós sabemos que, devido ao véu que se passa em cada reencarnação, a gente esquece o que aconteceu no passado. E que essa é a oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos resgatar laços frágeis do passado, onde nós, com certeza, agimos fora da lei de amor e caridade. Mas Deus, Ele já criou muitos espíritos, simples e ignorante, com a centelha divina, já criou muitos planetas, que foram desde um planeta primitivo até aquele planeta puro, de felicidades extremas, ou evoluído. Ele sabe
o que cada um tem em cada estágio que se encontra aquele orbe. E aí, o que a gente tem que lembrar nesse momento que a gente encontra um parente difícil, que a gente encontra às vezes um primo distante, que está distante, às vezes foi próximo, mas que por uma questão de falta de convergência no pensamento, você fala, não, ele é lá, eu sou aqui. Política é uma coisa que pega e separa a família, muito. E é aí que a gente tem que entender que se a gente está naquela família, é o momento de nós nos melhorarmos. E qual que é o papel da doutrina espírita? É ensinar. Porque quando Jesus foi embora, ele falou que ia trazer um consolador. E esse consolador nada mais é do que a doutrina espírita. Então, o que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo? Uma coisa que eu acho que cabe muito nesse momento da parentela corporal, que são as pessoas difíceis, que a gente não tem como falar. Ninguém tem ex-pai, ex-mãe, ex-irmão, ex-neto. Ninguém tem. É o que é, né? A gente pode ter ex-marido, ex-namorada, mas pai, mãe, irmão, não. Não tem ex para esse tipo de gente. E aí que eu venho trazer a reflexão sobre a misericórdia e a indulgência. Por quê? Porque a misericórdia, ela vem do latim. Miser significa espírito miserável, infeliz, que realmente tem dificuldade em entender por que ele está aqui. Então esse é o miserável. Cor vem do coração e ia é qualidade. Então se a gente traduzir ao pé da letra, o que é misericórdia? É o coração voltado ao miserável. Então, aquele parente difícil que a gente tem, o que a gente tem que fazer? Tem que agir com misericórdia. Assim como Deus age com misericórdia. E qual que é a forma prática de agir com a misericórdia? É a indulgência. A indulgência é a forma prática. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas fulano fala mal de cicrano, e pegou dinheiro e não devolveu, e daí para mais. Tem um monte de diamante e fica falando sobre o outro. Mas muitas vezes, é como diz, você vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no seu olho. E o que é essa trave? São as nossas mazelas espirituais. E o nosso papel aqui é trabalhar essas mazelas. Nós todos estamos aqui para evoluir. E vai depender de cada um de vocês, de mim também, como que nós vamos trabalhar essas mazelas dentro de nós. Então, a primeira coisa que acontece quando você diverge do pensamento de alguém. Não vou falar mais com fulano. Não quero mais saber. Bloqueia no WhatsApp, tira o número da pessoa, não fala mais com a pessoa e ainda começa a mandar WhatsApp para os outros. Olha, fulano fez isso, bloqueei ela no meu WhatsApp. Mas essa não é a melhor forma de que nós tenhamos as nossas atitudes. E aí vamos na indulgência. Sabe como que uma pessoa indulgência veria isso? Ou como se é dito para que nós pratiquemos a indulgência? Tem uma variedade de atitudes que a gente pode falar aqui. A primeira delas é você tentar se aproximar da pessoa e falar, olha, você me desculpa,
Eu realmente falei no momento da fúria, mas o meu coração me disse que eu falei bobagem. Eu não queria te magoar. Eu peço desculpa. Isso é o que a gente chama de humildade. E é a forma da gente combater o orgulho e a vaidade. Então essa seria o melhor dos mundos. Você briga com a pessoa, você fica com raiva dela, você bloqueia ela do teu WhatsApp, fala mal dela pra todo mundo, aí você cai, aquela luva, e você fala, meu Deus, mais um que eu vou ter que me reconciliar na próxima encarnação. E aí fica aquilo, né? Será que eu vou reencarnar na Terra? Porque a gente sabe que o planeta ele tá melhorando e vai chegar esse momento em que não vai ter padrinho ou madrinha. É a luz de cada um que vai brilhar e vai dizer: você tem afinidade para ficar na Terra nova, a Terra de transição. Você, apesar de ter blá, 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 falado muito, não fez o que precisava ser feito. Então vai ser uma questão de física. Quem tem a vibração para ficar na Terra futura vai ficar. Quem não tiver, vai ser conduzido a um planeta que vai ser um pouco inferior à Terra, onde essas pessoas possam trabalhar em prol da evolução do outro, assim como aconteceu em Exilados de Capela. Eles vieram para realmente usar o lado intelectual deles e fazer o bem para aquela população encarnada no nosso orbe. Então, nós temos o primeiro nível, que é aquele que você reconhece que você pisou no tomate e resolve resolver nessa encarnação mesmo, para não levar nada para frente, e vai lá e coloca um ponto. E é uma coisa tão legal, porque eu já fiz isso. Eu já pedi desculpa de algo que eu vi que eu fiz errado. E foi tão bacana, porque a pessoa virou para mim e falou assim, me desculpa também. Eu fui rude com você. E foi uma libertação, gente. Mas até a gente vencer essa coisa do orgulho, mas o que vão falar de mim? Que eu cheguei perto de fulano, que eu pedi desculpa? Ninguém tem nada a ver com isso. É você e Deus. Você e aquela pessoa. Então esse é o melhor dos mundos, da misericórdia. Aí tem aquele que você fala muito mal dele, mas não vê que você é o reflexo dele. Melhor, que ele é o seu reflexo. Então, nesse momento, é hora de você parar e falar, tá me incomodando isso, será que eu não tenho isso? É o momento da reflexão. E aí que chega o momento de que a fé remove montanhas. Vocês acham que a montanha foi tirada lá do meio do caminho? Não tinha dinamite. Como que eles iam tirar? Isso era uma figuração. Por quê? A montanha são as nossas mazelas, que são essas algumas que eu acabei de falar, e daí nós temos que combater usando muito a nossa fé. Porque quem acredita que existe outras vidas, que nós estamos aqui tendo, assim, a misericórdia divina, que sabe que a gente vai errar, e ainda assim nos dá a possibilidade de corrigir, nós temos que pensar nisso também. Como que eu posso me melhorar para que realmente o meu crédito em Deus, em Jesus, possa fazer com que eu remova as montanhas dentro de mim? Aí a gente vem para a prática. Aí tem aquele que você fala, não, olha, não dá para eu chegar perto da pessoa, porque eu tô com muita raiva, porque não vai dar. Reza por ela, entendeu? Reza, vai lá, pega o papelzinho, põe o nome, põe na caixa de vibração ou no caderninho, porque pelo menos você tá entregando aquela pessoa que você sabe que teve desafeto com você,
para que a espiritualidade também possa socorrê-la. Porque essa pessoa também é terráquea e não é perfeita. Então, aquelas dificuldades que a gente tem com as pessoas nessa encarnação, pode ser que a gente consiga resolver nessa encarnação. Pode ser que não. Em algum momento, isso vai ter que ser revisto. Porque essa ascensão pode se dar numa única encarnação, mas depende de cada um. Quais são os exemplos da época de Jesus de maior dedicação à própria reforma íntima que fez com que saísse das mazelas, orgulho, vaidade, egoísmo, inveja, para aquela faixa de espírito, não vou dizer puro, mas mais evoluído. Nós temos um exemplo muito forte, Maria de Magdala. A Maria de Magdala ficou muito encantada com os ensinamentos de Jesus, porque ela tinha dinheiro, ela tinha uma casa linda, ela era maravilhosa, cabelo lindo, pele bonita, e ela vinha de uma área que eles eram muito prósperos, e ela tinha muito dinheiro, mas tudo aquilo que ela tinha, escravos, roupa, joia, não preenchia o vazio que ela tinha dentro dela. E aí ela começa a ouvir falar de Jesus. Fala aqui, fala dali, até que chega o momento lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela adentra, eles estavam tendo um jantar, o pessoal do Sinédrio, um jantar, convidaram Jesus, Jesus já sabia porque que eles queriam aquilo, né? Mas isso é história para uma outra palestra. E aí ela vem, entra, vê aquele homem, vocês imaginam, gente, como não era a aura dele? Devia ser um negócio assim, que deixava você já até meio tonto, né? Na hora que via. E ela foi, e ela vendo os pés sujos dele, ela vai lá e limpa o pé dele. E aí ele a convida para poder segui-lo. E ela não pensou duas vezes. O que ela fez? Ela deixou a riqueza, ela deixou o dinheiro, ela deixou aquela casa maravilhosa e foi para o Vale dos Leprosos. E lá ela trabalhou muitos anos. E pegou lepra. Para uma mulher que era maravilhosa, rica, que tinha uma certa influência dentro do Sinédrio, por isso que as mulheres dos homens que participavam do Sinédrio não a viam com bons olhos, ficou leprosa. Porque ela sabia que aquela carne não ia levar ela a lugar nenhum. Mas o bem que ela fizesse para o outro ia refletir na escalada evolutiva dela. E quando ela morre, que o corpo morre, né? O espírito continua. Ninguém mais e ninguém menos do que Jesus que veio recolhê-la. Por quê? Porque ela foi, é e sempre será um exemplo de reforma íntima em que nós, podemos alavancar, basta querer. E começar pode ser com aquele parente difícil. Se não consegue conversar com ele, ora por ele. Essa é uma forma de indulgência. E tem mais. Nós não podemos querer que o outro seja aquilo que a gente quer que ele seja. Porque Jesus não tem a misericórdia com a gente. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele não fala assim, olha meu filho, você vai cair, vem pra cá. Não caminha por aí que não vai dar certo. Não, ele não faz isso. Ele deixa a gente ir, deixa a gente errar.
mas ele nos dá suporte para que a gente possa evoluir. Então, muitas vezes a gente fala assim, ai, olha, eu queria que meu filho fizesse a faculdade tal, que ele fizesse tal escola, que ele fosse um grande engenheiro. E aí, é a vontade do filho? Pode não ser. Então, nesse momento que a gente tem que agir com a misericórdia e entender que cada um é um e que a gente tem que respeitar. E no momento que a pessoa perceber que ela escorregou, você tem que estar lá do lado para ajudar. É exatamente assim que Deus faz com a gente. E é muito pensando nisso, nesses conceitos, que a gente consegue entender a diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Porque muitas vezes do lado de lá, a gente vai trabalhar com pessoas afins. No próprio livro Nosso Lar, onde no capítulo Confidências, a mãe de André Luiz, que era uma mulher muito evoluída, ela está conversando com André Luiz e fala que durante todo aquele período ela estava muito preocupada em socorrer as pessoas que ela amava e que estavam encarnadas, porque André Luiz foi um suicida. E ela tinha outras pessoas que ela prezava muito. E uma das filhas, que tinha uma afinidade muito grande com ela, estava esperando ela ansiosamente para que elas pudessem trabalhar. E ela fala, olha, eu não paro. Eu trabalho o tempo inteiro em prol daquelas pessoas que eu amo. Então, nós sabemos que a gente tem gente que quer que nós melhoremos. E ali ela fala que a irmã dele reencarnou para poder ajudar essas dificuldades familiares que eles estavam tendo. E aí, André Luiz pergunta do pai, e o papai, como que tá? Aí o pai dele era um homem de dinheiro, ele tinha uma posição financeira e de muita influência, ele era católico, ele ia nas missas, ele seguia o ritual religioso, mas ele se envolveu com 2 amantes. E essas amantes tinham dele promessas de muitas coisas, de que ia conciliar com elas, de que ia dar o melhor para elas, mas ele nunca abandonou a mãe do André Luiz. E aí, quando ele desencarnou, ela estava assim, ó, esperando para que elas pudessem abordá-lo e fazer com que ele ficasse subjugado. E quando ela vai ver o pai, ele acha que ele está brincando com ouro e moeda e ele estava na lama do umbral. E aí ela visualiza aquilo e ela começa a falar que a forma dele poder se livrar dessas, uma das formas, né, é eles nascerem no mesmo lar. Agora vamos imaginar aqui, ele e o pai com 2 filhas adolescentes. Vai dar muita briga. E é nessa hora que a gente tem que pensar. Nada é por acaso. Eu preciso me conscientizar de que eu aceitei receber esses filhos no meu lar e eu tenho que trabalhar a misericórdia com essas filhas ou com esses filhos. E para a gente ir caminhando para a finalização da minha fala, eu gostaria de trazer aqui um poema que se atribui ao espírito da Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier, e intitula-se Família e Vida, do capítulo 24 do livro Alma e Vida. Então ela começa assim: família é o ponto de encontro.
que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras, é o pagamento de débitos a vencer. No lar, ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas e luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também, dentro de casa, é o que o ódio de outras eras acontece. Abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença. E os filhos, em turba imensa, combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes. Lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas, tolera provas, aceitando-as, das quais são. Não fujas, suporta e avança. Seja tolerância aonde vás. Segurança pede paz e a paz é a luz do perdão. Isso é uma reflexão de família. Que nós possamos sair daqui com essa ideia de que nada é por acaso. Tudo tem um propósito e Deus, na sua infinita misericórdia, junto daqueles seus ajudantes, Jesus e todos em cada uma das suas esferas, estão para nos ajudar. A tarefa é nossa. Não podemos relegar para o outro. Porque dessa forma, talvez a gente não consiga aproveitar ao máximo da nossa reencarnação. No século passado, alguns, nesse século, outros, mas estamos aí, vivendo num momento de muito chacoalho. E é a oportunidade para que a gente se reveja os nossos laços e utilize a misericórdia, a mesma que Deus aplica para nós, para com os outros. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi realmente muito gostoso ter estudado para poder fazer essas reflexões. E eu recomendo muito ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando a gente estuda a história, e hoje com o Google, ChatGPT, com Manos, Claude, se põe lá o que diz essa passagem. Ele traz. E aí, às vezes, essas IAs, elas começam a fazer meio que alucinação. Então, você tem que dizer para ela ser rígida e se manter no Pentateuco. Porque o próprio Emmanuel falou, se eu falar alguma coisa diferente de Kardec, leve em consideração o que ele escreveu. Não me leve em consideração. Então, nós temos aí várias ferramentas. Cabe a cada um de nós trabalhar essas ferramentas. Eu vou falar do livro de novo, é poesia. Tá. O título é Família e Vida. E é o capítulo 24 do livro Alma e Vida. Esse que ela fala, né? Da família. Obrigada. De nada. Tá aqui. Naquele PowerPoint que eu te mandei, tem. Ah, tem. Tem. Obrigada. Nós que agradecemos.
Pode sentar aqui. Tá.